Olá, meu nome é João Victor, tenho 17 anos e sim, eu venci a depressão e o toque religioso. Foram exatamente 4 anos de luta, 4 anos de deserto, foram momentos assim dificílimos para minha vida. Eu passei por momentos assim muito pesados, sabe? E pensei em coisas assim bem pesadas assim que eu não posso falar aqui no vídeo por conta, né, das diretrizes do YouTube, mas que para honra e glória do Senhor Jesus eu consegui sair dessa em vitória. E esse vídeo aqui é exatamente para você que clicou nesse vídeo aqui, que está passando por esse problema de depressão, de toque religioso ou por outros problemas também. Eu vim aqui nesse vídeo, primeiramente, prazer, esse aqui é o canal Draw, desculpa gente, tô um pouco nervoso. Esse aqui é o canal Draw_JV, canal dedicado a desenho, a ilustração, com o principal intuito de alegrar você e de pregar a palavra, pregar o evangelho de Cristo através da arte. Bom, para começar, o meu toque religioso começou no final de 2016, início de 2017. Nessa época eu tinha 12 para 13 anos de idade e eu sempre fui uma pessoa que, cara, é completamente apaixonada por Jesus, sabe? É uma pessoa que ama demais a Deus, que ama fazer a vontade dele, ama servir a ele. Que, meu, em nenhum momento na cabeça da pessoa ela pensa em lançar uma ofensa, uma afronta a Deus. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Tenho certeza que você que está me assistindo é esse tipo de pessoa que, cara, tem um coração para Deus, sabe? Tem um coração que jamais se rebelaria contra o Senhor. E eu sempre fui esse tipo de pessoa, sabe? Aí, no final de 2016, eu desenvolvi esse toque religioso. Começou a vir pensamentos xingando Deus, pensamentos de blasfêmia contra Deus, falando coisas horríveis, do tipo que eu vou abrir mão da minha salvação, que eu ia entregar a minha vida pro... Enfim, né? Que diversos pensamentos, sabe? Pensamentos da pior espécie possível. Mas eu fui seguindo, sabe? Eu fui seguindo. Você vê como Deus é maravilhoso, né? O Senhor colocou muitas pessoas em toda essa caminhada minha, todo esse processo, nesse deserto. Deus colocou pessoas fantásticas que me ajudaram muito, se disponibilizaram para me ajudar. Minha família, os pastores da minha igreja. Na época eu era da Renascer em Cristo. Hoje em dia eu tô na Bola de Neve, mas na época a gente estava na Renascer em Cristo. E Deus colocou muitas pessoas lá para me ajudar nesse momento difícil. Aí virou o ano, 2017, continuei lutando contra os pensamentos, contra o toque religioso e fui seguindo. Eu vou falar para vocês que 2017 foi um dos anos mais complicados da minha vida, sabe? Foi o ano em que o toque religioso mais pesou, assim, sabe? Foi o ano que a depressão, né? Eu vou falar que é depressão, né? A depressão, o toque religioso mais pesou na minha vida, né? Aí voltei pra escola, na época eu tava estudando no fundamental, no 8º ano, pelo que eu me lembro, 8º ano. E aí, aí os pensamentos começaram a me atacar na escola, estava atrapalhando muito a minha vida social, sabe? Estava atrapalhando muito a minha vida social, sabe? Eu ia pra escola, cara, e chorava, sabe? Eu vinha os pensamentos e, cara, eu começava a chorar. Eu entrava em desespero. As pessoas ao redor, os meus colegas de sala, os professores, eles olhavam pra mim e não estavam entendendo nada, não entendiam nada, sabe? Meu amigo, que inclusive a gente se fala até hoje, ele tentou me ajudar, sabe? Aí ele comentou comigo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né?
daquela passagem lá de Mateus 12, 24, 25, pelo que eu me lembro, até o versículo 31, em que o Jesus fala, né, sobre um pecado que não tem perdão, sabe? É o pecado contra o Espírito Santo, que quem cometer esse pecado não será perdoado. E eu lembro que, tipo, como eu não conhecia esse pecado naquele momento, eu duvidei. Mas, cara, Deus é misericordioso, cara. Como Deus não perdoa um pecado? Aí, beleza. Eu fui pra casa naquele dia. Fui procurar na Bíblia, fui pesquisar na internet. E realmente eu vi que existe sim um pecado que Deus de fato não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí pronto, gente, eu que já tava mal, já tava com o emocional mal, já tava com a cabeça zoada. Aí pronto, os pensamentos, isso abriu seta, tipo, pro inimigo me atacar com isso, sabe? Vinha pensamentos repetindo o que os fariseus falaram na passagem, que os fariseus estavam acusando Jesus de estar expulsando demônios pelo poder do próprio diabo, sabe? Então, vinha o pensamento ruim, repetia o que os fariseus falaram na passagem na minha mente, sabe? Se passando por mim. E, gente, isso me causava um terror enorme. Um terror enorme, uma tortura mental, sabe? Eu tô até com a voz embargada aqui, porque, enfim. Isso causou uma tortura mental na minha mente, sabe? E, nossa, e os meses seguintes, cara, eu enfrentei uma profunda depressão, sabe? Por conta disso. E eu lembro que o Espírito Santo, ele tava comigo nesse tempo todo, sabe? O Espírito Santo, ele tava comigo o tempo todo. Ele tava do meu lado, mesmo eu desesperado, achando que tava condenado, que não tinha mais jeito, não tinha mais volta pra mim. O Espírito Santo tava lá comigo, sabe? E eu lembro que ele próprio me visitava em várias ocasiões nessa época. O Espírito Santo me visitava em várias ocasiões, falando várias coisas muito boas para mim, sabe? O Espírito Santo falando para eu não ter medo. O Espírito Santo falando para eu não ter medo, que ele estava comigo, que ele me ama. O Espírito Santo falava, me visitava, sabe? Mesmo eu desesperado, sabe? Uma depressão profunda. O Senhor estava do meu lado o tempo todo. E o que eu quero dizer com isso, gente? Primeiro lugar, cara, esses pensamentos que você tá tendo, cara, Deus sabe que não é você. Deus, ele sabe que não é você. Fique em paz. Fique em paz. Eu te entendo, cara. Eu sei o quão difícil é conviver com isso. Você ser perturbado, ser assolado por pensamentos horríveis que te causam muito pânico, que te causam muito medo, sabe? Você começa a entrar em desespero, você começa a se culpar por esses pensamentos, você começa a se martirizar, você começa a se autocondenar, sabe? Por esses pensamentos. E eu te digo, cara, o Senhor sabe que não é você, Deus sabe que não é você. Então, primeiro de tudo, fique em paz, cara. Fica em paz. Deus, ele conhece o teu coração. O Senhor conhece o teu coração. Deus sabe o quanto você o ama, o quanto você o teme e o quanto você não quer ter esses pensamentos. 2017 foi seguindo, eu tinha meses que eu melhorava, tinha meses que eu piorava, que eu passava por um momento complicado, mas eu consegui vencer o toque naquela época, sabe? Deus me deu vitórias sobre o toque religioso.
Eu não me recordo ao certo como eu consegui me libertar do toque. Eu acho que foi gradual, sabe? Tipo, como é que eu posso explicar? Foi gradual, sabe? Foi aos poucos. Eu acredito que o Espírito Santo foi me mostrando no decorrer dos meses que, cara, todos esses pensamentos, tipo, são fúteis, como até um amigo meu que tava me ajudando na época, né? Ele era, como é que é? Presbítero. Ele tava me ajudando na época e ele falou, tenho certeza que Deus usou a vida dele para falar isso para mim. Esses pensamentos são supérfluos, cara, são fúteis, inúteis, sabe? Só se torna pecado mesmo, pecado, quando você pensa isso do seu coração, sabe? Quando você pensa isso na sua intenção, quando você pensa isso intencionalmente. Há uma diferença, sabe? Em segundo lugar, cara, só se torna pecado aquilo que enche o teu coração, aquilo que você pensa propositalmente, você enche o seu coração daquilo e você coloca em prática. Aí sim é pecado. Aí sim você tá blasfemando, aí sim você tá desagradando a Deus. Mas, cara, você que tem medo, cara, você que não quer de jeito nenhum pensar essas coisas, sempre quando vem você começa a se desesperar, começa a... Isso aconteceu comigo muito, sabe? De vir um pensamento pesado, horrível, e eu entrar em desespero, e eu começar a orar, Senhor, me perdoa, Pai, tenha misericórdia de mim, me perdoa. E às vezes sentir um vazio, sabe, dentro de mim, não sentir paz, e isso começar a mexer com a tua cabeça, sabe? Eu passei muito por isso, cara. Mas o que o Espírito Santo me ensinou também é não depender dos nossos sentimentos, sabe? Mesmo que você não sinta a presença dele, ele tá lá com você. O simples fato de você estar com medo, você ter temor no seu coração, prova que o Espírito Santo habita em você. Muitas vezes você não vai sentir a presença de Deus. Muitas vezes Deus pode permitir isso para testar, para te ensinar a crer mais, a ter mais fé, né? E foi o que o Espírito Santo me ensinou também. A não viver pelos sentimentos, viver pela fé, sabe? E eu fui seguindo, graças a Deus eu consegui vencer o toque naquela época. Eu ainda enfrentava pensamentos ruins, mas eu tava conseguindo lidar, sabe, com isso, não abalava tanto meu emocional. Às vezes eu acabava perdendo um pouco a cabeça com o pensamento, sabe, eu ficava irritado, e eu que sou uma pessoa um pouco, que eu costumava ser uma pessoa um pouco sem paciência, né, impaciente, explosiva, aí quando vinha os pensamentos constantemente, o loop, o tempo todo, cara, nossa, você perde a cabeça, sabe? Aí você tem que pedir muito domínio próprio pro Senhor, pro Espírito Santo, pra ele acalmar o teu coração, sabe? Você é amado, o Senhor te ama, o Senhor te enxerga como filho. Entenda isso, coloca isso no seu coração, cara. O Senhor, ele te enxerga como filho. Porque eu sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Tá, entendeu? Mais uma prova, cara. Deus, ele não tá nem aí pro pensamento ruim. Ele tá aí pro teu coração, pro teu interior. Quem você é de verdade, sabe? Ele tá aí para você de verdade, as suas reais intenções. E se suas reais intenções é de servir a Ele, de amar Ele, acima de todas as coisas, cara, então pode vir o pior pensamento ruim do mundo, o pensamento ruim mais pesado, cabeludo, cara, Deus não vai levar isso em consideração, sabe? Pode vir o pior pensamento do mundo, sabe? E beleza, sabe? Continuando meu testemunho,
Eu passei de 2018 até 2020, cara, eu vivi tempos maravilhosos. O Senhor me honrou muito na escola, sabe? Aí chegou 2021, ano passado, né? Mais conhecido como ano passado. Sim, eu lembro, preciso falar isso aqui para você que tá me assistindo. Na virada do ano, o Espírito Santo falou comigo sobre o ano de 2021, sabe? No dia 31 de dezembro de 2020, no culto da virada, o Senhor falou comigo no culto que 2021, o ano seguinte que ia chegar, não seria um ano fácil. 2021 não seria um ano fácil. Seria um ano de muito desafio, sabe? Um ano complicado. E eu recebi a palavra. Amém, glória a Deus. Venha o que vier, eu vou enfrentar e vou vencer. Só que eu não imaginava que seria tão complicado assim como foi 2021 pra mim, sabe? O toque religioso voltou. O toque religioso voltou no ano passado, em março. Março do ano passado. E foi ainda mais forte, sabe? Do que em 2017. Foi ainda mais forte que em 2017, sabe? É o toque. E eu voltei a ser assolado pelas mesmas questões que me assolavam lá em 2017, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre medo de perder a salvação, sabe? Medo de perder a salvação, de Deus me abandonar e etc, etc, etc. E mais uma vez, Deus esteve do meu lado, cara. Mais uma vez, o Senhor esteve do meu lado. Usou pessoas, usou vidas para trazer paz, trazer consolo para mim, para falar ao meu coração que Ele estava comigo e ainda está comigo e Ele está com você. O Senhor, Ele está contigo. Amém? E eu passei por momentos pesados ano passado, sabe? Pesados, por conta do toque religioso, sabe? Pesados. Eu não posso entrar em muitos detalhes por conta, mais uma vez, das políticas do YouTube. Se eu entrar em detalhes, o YouTube pode acabar achando que é algo inapropriado e eu não quero isso, sabe? Mas eu passei por momentos pesados em 2021, sabe? Quase, se não fosse o Espírito Santo me acalmando nos meus momentos de crise, nas crises depressivas que eu tinha, se não fosse o Espírito Santo estando comigo, me acalmando nas crises de depressão que eu tinha, crises do toque, se não era o Espírito Santo me aliviando, me acalmando, usando pessoas, usando situações para me abençoar, me trazer consolo, se não era Deus na minha vida, cara, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, contando meu testemunho, sabe? Certo dia, eu não tava aguentando, sabe? Eram pensamentos tão pesados, cara, eu tava num sofrimento tão grande, tão profundo, eu tava tão mal, sabe? Certo? Foi uma segunda-feira esse dia. Foi final de julho de 2021. Tava passando as Olimpíadas de Tóquio. Final de julho de 2021. E eu tava mal, sabe? Tava muito mal. Aí eu pensei, cara, eu não aguento mais, eu vou desistir. Não aguento mais, eu vou desistir, sabe? Não aguento mais sofrer, eu não aguento mais chorar, sabe? Eu não aguento mais passar por tudo isso, eu vou desistir. Eu vou pro mundo, eu vou pro pecado, Aí eu pensei em, sabe, em alimentar os meus desejos carnais, sabe? Eu pensei seriamente nisso, em alimentar os meus desejos carnais como uma forma de se sentir livre, né? E eu tava tão chateado que eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a questionar o Espírito Santo.
Tipo, Senhor, Pai, às vezes eu quero fazer tal coisa e o Senhor me incomoda para não fazer. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu quero me libertar, sabe? Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a ser feliz, Pai. E eu comecei a fechar o meu coração para Deus, sabe? Eu comecei a fechar o meu coração, endurecer o meu coração, porque eu não aguentava mais. Mas sabe quando Deus tem um plano para sua vida? Sabe quando Deus, ele tem um plano para sua vida? Sabe quando Deus, ele não permite que os seus filhos, as suas ovelhas, vá os seus verdadeiros filhos, seus verdadeiros servos adoradores? Sabe quando Deus, ele não quer te perder? Sabe quando Deus não quer te perder? E ele começa a te incomodar, começa a incomodar você. Filho, continua, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho, continua perseverando. E eu lá, resistindo. E quanto mais eu resistia, o Espírito Santo mais me incomodava, mais colocava sentimento de tristeza, sabe? De não fazer isso. E eu fui resistindo, até que chegou num momento que eu parei pra pensar, tipo, meio que caiu a ficha, sabe? Olha a burrada que eu tô fazendo. Tipo, eu... O vitiligo até disparou aqui, gente. Desculpa aí. Nossa, me perdi completamente aqui. Mas sabe quando o Espírito Santo começa a te incomodar e chega num momento que cai a ficha, sabe? Chega num momento que cai a ficha e você percebe, olha a besteira que eu tô fazendo, olha a burrada que eu tô fazendo. Aí eu lembro, eu tava aqui no quarto, que nesse cantinho aqui, inclusive, eu me ajoelhei, comecei a orar, sabe? Comecei a clamar, comecei a clamar, comecei a pedir misericórdia pro Senhor, sabe? E Deus, na sua infinita bondade, Ele me perdoou. Deus, Ele me perdoou, sabe? Na sua infinita bondade, Deus, Ele me perdoou, sabe? Eu achando que tinha desagradado, que já era pra mim. O Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, o Senhor foi lá e estendeu a mão pra mim, me perdoou, me deu mais uma chance. E eu lembro, cara, que assim que eu pedi perdão a Deus, naquele dia, eu comecei a entrar em desespero, sabe? E o Espírito Santo foi me dando uma paz. O Espírito Santo foi começando a acalmar o meu coração, foi começando a colocar uma paz assim tão forte, tão que trazia uma paz que trazia alívio, sabe? Uma paz que trazia descanso, alívio. Sabe quando você faz uma coisa bem séria e você pede perdão a Deus e você se sente livre do peso? Então, foi exatamente assim que eu me senti, sabe? E Deus havia me perdoado. Tanto é verdade que mais tarde, naquele mesmo dia, eu comecei a sentir muita presença do Espírito Santo, sabe? Mas aí, ainda não acabou, sabe, gente? Ainda não acabou. Isso foi no meio do ano. Pessoal, eu tive que interromper aqui a gravação pra tomar banho, jantar, essas coisas. Mas, continuando o testemunho, naquele mesmo dia, à noite, o inimigo começou a colocar sentimento de acusação em mim, sabe? Sentimento de culpa. Começou a falar que já era, você vai pro inferno, não tem mais jeito, e pererê parará. E o trouxa aqui acreditou, sabe? Ficou desesperado, morrendo de medo, mesmo, tipo, horas antes, você ter sentido paz, sabe? O Espírito Santo tendo colocado paz no seu coração e te perdoando, sabe? Veio
sentimento de culpa e você já cai nessa armadilha, sabe? E eu vou confessar, e eu falo aqui pra vocês, gente, que demorou muito pra eu entender, demorou muito pra eu entender a misericórdia do Senhor, sabe? Demorou muito pra eu superar isso, demorou muito pra eu esquecer isso, sabe? Eu fui esquecer isso no começo desse ano, pra falar a verdade. Eu fui esquecer essa história, sabe? Começo desse ano, sabe? Os primeiros dias de 2022, o Senhor foi me fazendo entender, sabe? Que Ele está comigo, que Ele me perdoou, sabe? E desculpa, gente, eu me perdi totalmente aqui. Mas enfim, eu confesso, tipo, cara, demorou muito pra eu superar isso, sabe? Liberar perdão. Eu não conseguia me perdoar, sabe? Por essa história. Mas foi se passando o tempo, aí voltou às aulas. Eu voltei pra escola mal pra caramba. Eu voltei pra escola mal pra caramba. E o Senhor usou. Nossa, o mais impressionante disso tudo, cara, pra você. Isso aqui é uma mensagem pra você, cara. O quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor se importa com você. Eu tava mal, achando que tinha blasfemado, achando que iria pro inferno, que não tinha mais saída pra mim, e Deus fez meio que uma força-tarefa, cara. Um monte de gente começou a se reunir pra me ajudar, cara. Minha família, meus amigos da escola, direto eu sou uma pessoa, sem querer me gabar, mas eu sou uma pessoa que é bastante alegre, sabe, no dia a dia, costuma dançar, fazer um monte de coisa. E eu ia pra escola mal pra caramba, quieto na minha, e o pessoal percebeu isso e perguntava o que estava acontecendo, sabe? E eu, para não falar a minha situação, porque o ímpio ele não entende, o mundo não entende, eu falava que estava tudo bem, sabe? Sendo que não tava. E Deus usou um monte de gente para me ajudar. Usou minha psicóloga, minha família, meus professores, sabe? E, cara, até que chegou um dia, esse foi o dia decisivo. Esse foi o dia decisivo para o processo da minha cura contra o toque religioso. E eu tenho certeza que era esse o posicionamento. Opa, errei aqui. Era esse o posicionamento que o Senhor queria que eu tomasse. De levar a vida com mais leveza, sabe? Levar a vida com mais leveza, sabe? Esquecer esses pensamentos, deixar pra lá, sabe? Deixar pra lá esses pensamentos. Se vir, ignora. Deixar pra lá qualquer sentimento de culpa, de medo, sabe? Curtir a vida, cara. O Senhor é conosco. Aí, certo dia, cara, eu tinha faltado na escola, porque eu acho que eu tinha tomado a vacina, agora eu não lembro, a vacina do Covid, mas eu tava aqui em casa, meu, e brotou na minha cabeça, sabe? Ah, vou descer aqui, moro num apartamento, num condomínio, vou descer, ficar lá embaixo, brincando com a garotada aqui. E, sabe, eu comecei a brincar com eles, e eu parei pra pensar, cara, eu tô levando a minha vida com muito peso, sabe? Eu tô levando a minha vida com muito peso, com muita angústia. Isso tá me fazendo um mal danado pra mim, cara. Isso tá fazendo um mal danado pra mim. E a partir daquele dia eu tomei a decisão de viver intensamente, cara. Viver intensamente nos caminhos do Senhor. Porque o mundo ele tem essa percepção de viver intensamente fazendo besteira, sabe? Se prostituindo nas drogas, sabe? O que o mundo entende por viver intensamente é prostituição, é drogas, é qualquer coisa errada, pecaminosa, sabe?
abominável aos olhos do Senhor. E eu tomei a decisão naquele dia, eu me posicionei de viver intensamente nos caminhos do Senhor. Deixar para lá esses pensamentos, deixar para lá essa culpa, essa angústia que tava me corroendo por dentro, tava fazendo um mal danado para mim, cara. E eu lembro, cara, a partir daquele momento eu comecei a sentir uma paz tão forte, um bem-estar tão forte, uma paz tão forte, cara. E a partir daquele momento, a minha vida foi da água pro vinho, cara. Milagrosamente, a minha vida, a partir daquele momento, foi da água pro vinho. Eu comecei a sentir mais paz no meu coração, sentir mais felicidade no meu coração. As coisas na minha vida começaram a dar certo. E através dessa decisão, Deus foi me curando. Começou um processo de cura na minha vida. Deus começou a me curar de tudo aquilo que me paralisava. Deus me curou da timidez, sabe? Eita, nossa. Milagrosamente eu comecei a falar com as pessoas sem medo, sabe? Comecei a ser mais despojado, a voltar a ser quem eu era antigamente, sabe? Aos poucos Deus foi me curando de tudo aquilo que me paralisava, que me corroía, cara. E a partir daquele momento, cara, minha vida foi da água pro vinho, sabe? Deus começou a me honrar nos trabalhos da escola. Deus começou a me honrar na minha vida pessoal também, sabe? Eu comecei a fazer alguns projetos artísticos aqui. O Senhor tava me abençoando. Tava dando super certo, sabe? Eu não coloquei à frente esse projeto muito por conta do tempo mesmo, né? Que eu comecei a me embananar todo com um monte de coisa pra fazer, aí não deu pra terminar. Mas ainda tem gravado aqui, ainda tá guardado aqui, eu acho. Assim, se vocês quiserem ver, digam aqui nos comentários que pode ser que eu poste, né? E a partir daquele momento o Senhor foi transformando a minha vida, foi me curando aos poucos, gradualmente, do toque religioso, foi me curando da depressão. Eu ainda... Foi um processo complicado porque durante alguns momentos, né, pós julho, né, agosto até outubro, novembro, eu ainda tinha algumas crises que voltavam de depressão, de toque religioso, sabe? Aquele sentimento de acusação voltava e eu acabava caindo nesse mesmo sentimento de acusação. E o Espírito Santo falava muito comigo, cara. O Espírito Santo falava muito comigo nesse tempo. Para não dar bola para esse sentimento de acusação, sabe? O Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre isso. Para vencer o medo. Deus começou a falar muito comigo o quanto eu era amado, o quanto Ele se importa comigo, o quanto Ele me olha como filho. Deus falou muito isso para mim, cara. O quanto Ele me enxerga como filho, que as misericórdias dele estão sobre a minha vida. Quero que você entenda uma coisa, cara, que o Espírito Santo falou pra mim essa madrugada, sabe? Deus só abandona aquelas pessoas que abandonam ele. Deus só abandona quem abandona ele, sabe? Muitas vezes eu tinha muito medo de acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com Saul na passagem de 1 Samuel, sabe? Mesmo tem que entender o contexto, né? Mas eu tava com a mente tão perturbada, cara, que eu lia essa história e eu ficava desesperado, achando, meu Deus, cara, e se Deus me rejeitar? E cara, o que o Espírito Santo falou pra mim essa madrugada, que eu compartilho com vocês, é assim, cara, Deus abandona quem abandona ele. Você acha mesmo, cara, que Deus vai abandonar uma pessoa que ama ele? Você acha mesmo que Deus vai abandonar uma pessoa que sempre busca se arrepender, sempre busca ir até ele, sabe? Você acha mesmo que Deus vai te abandonar, cara? Que Deus vai
te rejeitar? Você acha mesmo isso, mano? Deus, ele só desiste, ele só abandona aquela pessoa que deliberadamente escolhe o pecado, escolhe se separar de Deus. Deus só abandona, Deus só desiste de alguém quando essa pessoa desiste completamente de Deus. Sim, completamente, com ênfase, porque há uma grande diferença entre uma pessoa desviada e um apóstata. E eu falo isso por experiência própria, porque em alguns momentos eu já cheguei a me afastar, sabe? Já cheguei a me desviar. Mas a diferença é que a pessoa que é desviada, ela tem muitos conflitos na cabeça dela. A pessoa desviada, ela tem muitos conflitos na cabeça dela, sabe? O coração dela tá em dúvida, ela ainda tem espaço para arrependimento. Por um lado, ela ama Deus e não quer abandonar Ele, mas por um outro lado, ela tá em dúvida, sabe? Que foi o meu caso. Agora, o apóstata não. O apóstata, ele toma a decisão consciente, deliberada, de falar não para Jesus, de escolher o pecado. Deus abandona a pessoa que abandona ele, sabe? Agora, eu te faço a pergunta, você acha mesmo que Deus vai abandonar os seus filhos? Você acha mesmo que Deus vai abandonar um verdadeiro servo que ama ele, que quer fazer a vontade dele? Você acha mesmo que Deus vai fazer isso, cara? A própria palavra fala, a própria escritura fala. Jesus fala que aquele que vai até ele, ele jamais lança fora. Aquele que vai até ele, ele jamais vai lançar fora. E Deus jamais rejeita um coração verdadeiramente quebrantado, contrito. E, gente, para finalizar, o vídeo deve estar muito, muito, muito longo. Eu vou ver se na edição consigo dar uma bela de uma resumida para não ficar muito cansativo. Mas para finalizar, gente, persevere. O Senhor te ama. Jesus te ama. Ele está com você. Cara, pare de dar bola para esses pensamentos. Pare de dar bola para esses pensamentos. Eu falo isso para mim mesmo também, porque muitas vezes eu acabo me pegando. Muitas vezes vem o pensamento e eu acabo me contraindo, me gemendo, sabe? E eu falo isso para mim mesmo também. Embora tenha vencido, às vezes vem alguns resquícios, sabe? E o que aconteceu comigo, sabe? O que Deus fez na minha vida quando eu venci o toque. Bom, eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos. a chuva. A rede! Olha a rede! Aê!